Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Internacional, aí o Internacional saiu, isso que mais ou menos que o Noriega falou. Hoje não há dúvida que São Paulo, Internacional, Atlético, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, vai para parar aí, são candidatos a campeão brasileiro, certo? Eu só acho que a diferença maior que foi tirada foi essa do São Paulo para o segundo. Eu também acho que ninguém abriu 7. Ninguém abriu 7. Não, menos na pontuação e mais assim no jogo, né? A pontuação é essa, é a maior. Tem a melhor condição de todos, né? Com toda a queda que teve, tem a melhor condição. Mas e o Flamengo? O Flamengo que a semana passada nós estávamos discutindo aqui se o Flamengo foi a semana passada ou a semana retrasada? Teve reunião, Rogério Ceni para ou continua? Então, o elenco está com ele. O campeonato é estranho. E é justificável que ele seja estranho. Você vê, o Flamengo parou para treinar, teve tempo para treinar. E não saiu nada do treinamento, num momento. O Corinthians vinha jogando muito menos do que o Palmeiras. E o Palmeiras, inclusive, fisicamente engoliu o Corinthians hoje. Com o Palmeiras jogando terça, sexta e segunda. Flamengo Corinthians ficou um tempo sem jogar. Ficou um tempo sem competição e treinando, e recuperando, e jogando menos. O primeiro jogo do Corinthians no ano foi semana passada. Essa série de 7 jogos invicta do primeiro. Corinthians. Já está o jogo do Flamengo aí. O Flamengo ganhou de 3-0. No primeiro tempo, o Flamengo fez 3 gols e 2 deles foram anulados, né? Parece que bem anulados. Agora, o curioso... Flamengo é candidato sempre. Veja só o curioso, é que o Flamengo fez 2 gols, que os 2 gols foram anulados, 2 gols de jogada muito bem trabalhada, né? E anulado por um pouquinho. Olha só, em jogada bem trabalhada, e o gol acabou saindo numa jogada que começou bem na arrancada, lá de trás, mas é que a bola ainda acaba desviando no pé do zagueiro. As 2 jogadas dos 2 gols anulados, o VAR tá aí para isso, né? Mas foram jogadas bem montadas, né? Agora, tava falando de quais são os 6 candidatos que vocês falaram aí? São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio, Atlético e Palmeiras? Você sabe essa próxima rodada? Então os 3. Essa próxima rodada tem. Então os 6. Tem Grêmio e Atlético Mineiro, tem São Paulo e Inter e tem Flamengo e Palmeiras. Os 6 se enfrentam, amigo. E no domingo joga Grêmio Internacional. Domingo tem Grenal? Domingo tem Grenal. Mas é importante falar do Flamengo, porque o campo estava muito pesado, choveu uma barbaridade. O Flamengo não pôde fazer uma partida maravilhosa, porque o campo não ajudava muito, não. Mas olha o gol aí. O gol da Arrascaeta com a bola desvia no pé do zagueiro, né? Os outros dois gols foram... Esse também foi bem trabalhado, mas a bola acabou desviando. Mas o Flamengo conseguiu um resultado que precisava conseguir. Um 3-0 em cima de um time que vinha de ascensão, e o Flamengo precisava desse resultado. Esse resultado pode mudar inteiramente a trajetória do Flamengo no campeonato. Ele volta para a briga, sim. Não sei o que o Júnior acha. Os gols foram do Arrascaeta, Gabriel e Pedro, né, Júnior? E além de tudo, esse confronto com o Palmeiras na quinta-feira, em Brasília vai ser o jogo. Esse confronto com o Palmeiras é o seguinte, quem é que vai realmente brigar pelo título? Porque é um jogo atrasado dos dois. Quem é que realmente vai brigar pelo título? Galvão. Quem ganhar esse jogo tá na briga direto. O jogo atrasado. Não é o jogo atrasado, Galvão. Esse é o jogo da rodada mesmo. O jogo atrasado. Não.
Eu sei, o jogo atrasado é da primeira rodada, não tem jogo da primeira rodada. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que eles têm um jogo a menos, é isso que eu quis dizer, entendeu? Eles têm um jogo a menos em relação a São Paulo e Inter. Ah, quem ganhar o jogo com esse jogo a menos pode encostar ainda mais. E eles vão jogar já sabendo quanto foi Grêmio e Atlético, São Paulo e Internacional, né? Os que não têm jogos a menos são os dois primeiros, São Paulo e Inter. São os únicos que estão completos. Os outros quatro têm jogos a menos. O Atlético ainda enfrenta o Santos. Essa vitória do Flamengo foi importantíssima. Um jogo difícil pra caramba. Eu tenho certeza que o Júnior eu vi o primeiro tempo inteiro do Palmeiras e do Corinthians, eu vi esse jogo praticamente todo, vi pedaço do Palmeiras e do Corinthians no segundo tempo. Mas esse jogo do Flamengo, o Flamengo era vencer ou vencer. Se não vencer, se não ganhar, se perdesse, eu não sei nem se o Rogério ia pra Brasília. Pelo que a gente conhece no Flamengo, entendeu? Então... Talvez para pegar voo para Fortaleza. Diante da dificuldade que teve, principalmente no jogo, por causa do campo, o Flamengo teve hoje alguns jogadores individualmente voltando a jogar bem, que foi o caso do Arrascaeta, o próprio Gabriel hoje fez uma boa partida com muita movimentação, o Bruno Henrique teve um pouco abaixo. E quem entrou e deu aquele jogo vivaz no meio-campo foi o Diego. Diego deu uma acelerada no jogo, mesmo com o campo muito molhado, fazendo aqueles passes verticais que a gente diz, não é passe somente para o lado, e isso fez com que a equipe tivesse um rendimento melhor. A criação das jogadas, as boas movimentações que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, eu acho que deve ter dado uma esperança para o Rogério, de que até mesmo quando a gente viu o campo mais seco, quer dizer, o time conseguiu, mas continua com problemas defensivos, de recomposição. Alguma coisa foi feita em termos de briga pela bola, de competir, de agressividade, e isso já teve, é lógico que você não pode fazer uma comparação com o jogo da próxima quinta-feira contra o Palmeiras, contra o Goiás, que está numa situação bastante complicada. Vocês fizeram Vai ser um jogo interessantíssimo pro Palmeiras. Esse jogo vai ser interessantíssimo. E olha, o Júnior falou do Diego. O Diego, para mim, não sei se o Casagrande acompanhou o jogo também, quem acompanhou o jogo. O Diego, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. E o Diego já tinha dado essa velocidade maior ao meio-campo quando entrou, mesmo quando não ganhou no último jogo. Ele já tinha dado essa maior velocidade. Me parece estar numa fase boa, importante, volta a ser capitão do time. Eu não estou dizendo que tem que voltar a ser titular, não. Mas que ele está num bom momento de um futebol mais vertical, sem aquele toque para um lado e para o outro que não sai do lugar e acaba em cruzamento. Olha, pode ter certeza que tá. Para mim, hoje foi o melhor jogador em campo. Vocês fizeram uma avaliação legal assim de Palmeiras e Corinthians, o campeonato, o elenco, né? E aí a gente chega no Flamengo. O Flamengo contratou um treinador que era meio um objeto de desejo de muitos times, né? O Rogério, né? O cara assim, esse cara tal. O dia que falou aqui, o Galvão ainda falou, o Rogério, eu vejo o Rogério na seleção brasileira. E ninguém falou assim, tá maluco. Naquele momento era mesmo. Não, claro, um dia. Lógico. Mas naquele momento era mesmo. Não, então... A gente pode falar do Renato Gaúcho. Também, o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, nesse instante do Flamengo, em que naturalmente, obviamente, claramente, não é um ano com a sobra do ano passado, né? Em relação aos adversários. E hoje ele está correndo atrás para chegar, né? A questão vai ser, vocês, acho que foi o Júnior, um de vocês, falou assim sobre o que o Palmeiras pode mexer, mudar. O Flamengo hoje, para ele chegar, ele vai depender mais, em qual proporção, de uma ideia desse negócio de resgata o ano passado, faz isso aqui taticamente, treina, ou vai ser, como o Júnior disse, alguns jogadores hoje foram bem individualmente, vai ser uma parada individual. Se os caras do Flamengo jogarem próximo do que eles podem jogar, mesmo que você tiver um vacilo ou outro tático de esquema, é por aí. Se tiver Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique e Pedro, os quatro jogando num grande momento, o Flamengo encara qualquer time. E o Everton Ribeiro, né, Dori? Uma recuperação do Everton Ribeiro. Porque eu ouvi dizer outro dia que ele não está jogando bem, né? Quem? Que ele não tem jogado bem, o Everton. Everton Ribeiro. Não tem. Quer dizer, não está jogando naquele nível, né? Que time está acostumado a vê-lo. Porque os 5 são decisivos. Essa que foi a diferença.
maior do Flamengo, por tudo que fez de fantástico, taticamente, de inovação, de ritmo, de intensidade de jogo. Mas nenhum time, nem o River Plate Ainda faltou o tinha... Gerson, hein? Faltou o Gerson, você pode acrescentar. Sim, que grande jogador, mas eu não acho que ele seja tão decisivo como os outros. São jogadores... Para ganhar jogo. Para ganhar jogo. Nem o River teve. Tanto que naqueles 5 minutos fatais lá, o Flamengo ganhou porque tinha mais jogadores decisivos. Acho que continua sendo o Flamengo, o time do Brasil, com mais jogadores com capacidade de decidir um jogo. Ô, Kleber, mas será que essa pergunta sua não cabe a todos os postulantes a título? Será que não é isso que vai fazer a diferença em todos eles? Não, claro. Qualidade assim, técnica dos jogadores? Não, assim, o jogador sempre é o cara que vai fazer lá dentro do campo, né? Eu acho o Flamengo superior tecnicamente do que todos. Porque assim, é o mesmo o que eu quero dizer atropelou todo mundo. o time do São Paulo, que eu repito, a gente vai conversar no próximo bloco mais de São Paulo Internacional, lá no final da Libertadores. Mas o time do São Paulo... E Atlético. O time do São Paulo começou o time do São Paulo começou a andar com passos de possível campeão quando coletivamente o time começou a jogar, a criar, e aí caía no pé do Brenner, ele metia no gol, caía no pé do Luciano, ele metia no gol. Jogando muito bem. É uma tabela, claro, porque se o cara, não adianta eu criar... Sabe a única coisa que eu acho no Flamengo que pode... Era um time mais coletivo. Que pode atrapalhar um pouco. O Internacional... O Júnior pode falar melhor do que eu. O Palmeiras. Mas quando eu vi o Gabriel na semana passada, você falou, de bico, no banco, com a chuteira desamarrada e a camisa de aquecimento, não a camisa de jogo, ali eu falei, sabe, esse pode ser o problema do Flamengo. O Flamengo é o mesmo time praticamente que foi campeão há 2 anos atrás. Claro, teve a pandemia, nenhum jogador no Brasil está 100%, tem nenhum time, né? Nenhum time tá, os times estão ali 80, 90, até menos, tá. Mas o que não pode acontecer para um time como o Flamengo é ter uma divergência entre um jogador importante e o treinador, ou demonstrar publicamente que está descontente com uma decisão que o treinador teve. Com aquele papo do fato novo negativo. Isso aí que eu eu fiquei um pouco esperto ali para ver o que ia desenrolar daquilo. Talvez por isso, como ele falou, ganhar o jogo de hoje era fundamental. Eu acho que era fundamental, até para mostrar, apagar. Veja como o Júnior disse. Veja a casa como o Júnior disse, que o Flamengo brigando mais pela bola, todo o time se empenhando. Talvez essa semana passada, e aí o Maestro pode falar isso com toda a categoria e conhecimento, o Flamengo é um pouco diferente lá dentro, né, Júnior? Então, talvez tenham mais conversado até do que treinado nessa semana aqui. As cobranças, a impressão que eu tive é que deram... As cobranças, com certeza, foram aquelas que a gente sabe. Né? Porque no Flamengo as coisas são sempre muito superdimensionadas, tanto para o bem como para o mal, entendeu? Quer dizer, certos comportamentos, certos momentos, né, as pessoas pegam como sendo uma coisa simples, mas não, aquilo ali se torna realmente um negócio grandioso, entendeu? Deve ter tido muita conversa entre jogadores, comissão técnica, e no caso que o Casa está dizendo, que você tem essas insatisfações, tanto que a gente viu depois a entrevista coletiva do Gabriel, né? Ele dizendo que realmente ninguém... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.